uma sondagem do Besiktas, né? Besiktas também trocou de treinador, o treinador do Besiktas pediu demissão também. O primeiro alvo foi o André Vilas-Boas e também não aceitou. Por quê? Porque ele é um treinador, o André Vilas-Boas, que ele quer ou dirigir uma seleção ou dirigir um clube da Premier League, né? Sobre o Vitor Pereira, essa notícia ainda não chegou aqui em Portugal, nem mesmo da sondagem do Flamengo, né? O Mauro César, é óbvio, é um profissional extremamente confiável, ele deve ter as fontes dele para dizer isso, mas o que acontece hoje com o Vitor Pereira é que a situação dele ontem ficou muito ruim, né? Assim, se ele vai para o Flamengo ou não, se ele aceita ir para o Flamengo ou não, acho que até é difícil dele analisar nesse momento, porque ele está no meio do olho do furacão aqui. A situação dele é muito complicada. Ontem, na entrevista coletiva depois do jogo, um dos repórteres chegou até a perguntar para ele, fez uma pergunta da seguinte forma: olha, a torcida não te aguenta mais. Né? Exatamente dessa forma. A torcida não te aguenta mais. Você pensa em pedir demissão? E aí o Vitor Pereira disse: olha, essa não é uma conversa para eu ter aqui com vocês, da imprensa. Então, assim, a situação dele é uma situação muito complicada. Tem clássico contra o Besiktas no domingo. Muita gente dizendo que ele não chega no clássico do Besiktas, e outras fontes na Turquia dizem, inclusive, que o presidente já está atrás do Bilek, aquele ex-jogador croata, para assumir o Fenerbahçe. Então, assim, vamos esperar. Eu acho que é uma situação, acho que a gente tem dois grandes problemas em procurar aqui em Portugal o treinador, né? O primeiro é isso: alguns treinadores, dentro do plano de carreira deles, ir para a América do Sul não faz mais sentido, que é o caso do André Vilas-Boas, né? Eles já chegaram num patamar que talvez essa recuada estratégica para a América do Sul não faça sentido. Então, de novo, né? Acho que para o Vitor Pereira seria bom uma ida para o Brasil. Mas, se ele acha que não, tudo bem. Para o André Vilas-Boas, não, ele já está num patamar mais acima. Ele é um cara mais renomado. O Vitor Pereira tem um nome um pouquinho abaixo ainda, né? E a outra coisa, a gente está no meio da temporada, né, pessoal? A verdade é essa. Aqui na Europa, a gente está no meio de temporada. Isso atrapalha muito, né, Cícero? Muito, atrapalha muito, né? Então, a gente fica numa situação que os caras estão empregados, cara, assim. Zona de conforto, né? Zona de conforto, e difícil também você quebrar essa perspectiva dos caras terem que largar um trabalho no meio para ir para o Brasil, né? Então, esse é um fator dificultador, né? Agora, o Vitor Pereira seria um bom nome para o Flamengo? Seria. Claro que seria. É um cara campeão por onde passou, bicampeão pelo Porto. Tá bom, já tem 10 anos esses títulos. E bicampeão pelo Porto em cima do próprio Jorge Jesus, né? Exatamente. Botou o Jorge Jesus de joelho, né? A famosa cena que todo mundo mostra aí toda hora, do Jorge Jesus caindo no joelho, um gol no finalzinho ali, no penúltimo jogo do campeonato. Mas, assim, aí, de fato, assim, se o cara não quer vir, aí não adianta. Essa situação, o que eu vejo, Marquinhos, o Carlos Carvalhal, de nome, eu entendo que, pela carreira, ele é o menor dos três. Porém, eu acho que ele é o que tem uma situação mais cômoda no clube onde ele está, né? O Cícero está aí, pelo gestual dele, eu acho que eu estou certo. Então, o que eu penso? Apesar do Carlos Carvalhal ter um menor nome, mas a gente já estudou bastante aqui o Carlos Carvalhal, e eu gosto do trabalho que ele desenvolve, e por onde ele passou até a Inglaterra, ele fez bons trabalhos em times muito pequenos, né? No Rio Ave nem se fala, e o Cícero sabe muito bem disso. O que eu penso é que o Carlos Carvalhal, hoje, por estar numa posição mais cômoda, é quem mais vai ter o clube, ou seja, o Braga, dificultando a saída dele. Eu entendi exatamente o que o Cícero disse. Para que eu vou liberar o meu treinador que faz um bom trabalho? Por quê? Porque ele quer ir para o Flamengo e eu ganho o que com isso? Eu perco o meu treinador no meio da temporada, eu encerro um trabalho no meio da temporada e não ganho nada com isso? Ou seja, acho que isso tudo é muito estranho. O que eu penso é que o Flamengo pode estar indo para a Europa para tentar negociar alguns valores, principalmente o do Carvalhal. Principalmente do Carvalhal. Porque Vitor Pereira está à beira da demissão. Já não está bem. Agora, e o Jorge Jesus, a mesma situação. Ou seja, o Carvalhal é quem mais está cômodo no cargo hoje. E, por sinal, é aquele que hoje tem um valor muito alto para você tirar ele de lá.
Eu tive dando uma olhada, eu recebo os jornais portugueses todos os dias, e eu gosto de dar muito crédito a quem escreve. E eu agora não estou achando, mas durante a live eu vou continuar procurando. Agora mesmo pela manhã, eu vi que o Besiktas, da Turquia, também sondou o Carlos Carvalhal e recuou por conta da multa de 10 milhões de euros. Ou seja, se o Besiktas, da Turquia, sondou o Carlos Carvalhal e recuou por causa da multa, o que nos leva a acreditar que o Flamengo vai conseguir reduzir essa multa? Entende? O Braga não está errado. Se a gente pensar com os olhos do Braga, para que eu vou liberar o meu treinador sem ganhar nada? Não vou ganhar nada com isso, ainda vou perder um cara bom no meio de uma temporada. Ô, Bruno. Oi. E é por isso que o Carlos Carvalhal ele estava na frente do Vitor Pereira. É exatamente por isso que você está falando que a diretoria tomou uma outra atitude que, ao observar essa dificuldade de quebrar essa multa, de baixar essa multa, que o próprio Besiktas também teve, que o Vitor Pereira entrou na jogada. Um plano B acabou entrando no Vitor Pereira. Exatamente por isso que você está falando. Então, é isso. O Flamengo está começando a abrir um leque maior de opções, porque está vendo que as duas que eles tinham, o Jesus e o Carvalhal, estão cada vez mais difíceis. O que eu acho também que pode acontecer nessa conversa é justamente o olho no olho, para você saber, de fato, se existe um interesse de A, B ou C em vir para o Flamengo. Porque é muito disse-me-disse, são muitas pontes até chegarem nesses profissionais. Eu não acredito, sinceramente, que o Flamengo vai conversar olho no olho com o Carlos Carvalhal. Eu não acredito. Eu acho que pode falar com um representante, que está ali justamente para ouvir proposta. Mas ele está empregado. Se ele for conversar com o Flamengo em Portugal pessoalmente, sentar numa tasca, sentar num restaurante para tomar alguma coisa, ele está dando um tiro no próprio pé. Que mensagem ele vai estar passando para o torcedor do Braga e para o presidente que paga o salário dele? Olha, eu quero sair, estou indo lá ouvir a proposta. Não, o representante está ali para isso, porque blinda o próprio profissional. Então, eu acho que essa viagem do Flamengo à Europa é para aumentar o leque de opções. E eu ainda acho que esse leque, com a ida dos dirigentes a Portugal, será muito maior. Será muito maior. Eu acho que não vai ficar só nesses 3 nomes, não. Porque o que nós temos agora de concreto temos 3 nomes. 2 estão... na verdade, os 3 estão empregados. Um é muito difícil de você retirar porque custa 10 milhões de euros e na nossa moeda isso vira uma fortuna, quase 60 milhões de reais. É inviável para o Flamengo. Outros 2 continuam empregados, mas até que se prove o contrário, não demonstraram tanto interesse. Nem o Jorge Jesus, nem o Vitor Pereira. E aí tem aquela questão da carreira. É sim um passo atrás para o treinador europeu vir para o Brasil. É sim, porque o maior futebol do mundo, o nível do futebol maior está na Europa. Então, isso tudo conta e conta muito. Jorge Jesus só veio porque não tinha mercado. Tinha recém saído do mundo árabe. Em Portugal, onde ele, sim, consegue trabalhar, né, vez por outra, até porque o Cícero sabe bem, não tem essa de, treinei os time X, então não treino o Y. Não existe isso em Portugal. Treinador de time grande, muitas vezes, passa pelos 3 e é vitorioso nos 3. Algumas vezes a gente vê isso. É assim que funcionou, ou seja, ele sem mercado veio para o Brasil. Se esses caras continuarem tendo mercado em Portugal, onde o trabalho deles pode aparecer muito mais, onde está a melhor e maior prateleira do futebol do mundo, dificilmente esses caras virão para o Brasil, porque é sim um retrocesso. Infelizmente, a gente tem que admitir isso. Então, eu acho que o Flamengo, indo para a Europa, vai precisar abrir esse leque de opções e, de repente, conversar com treinadores que nem passam hoje pelo radar rubro-negro. Estando na Europa, fica tudo mais fácil. E essas conversas, aí sim, podem acontecer pessoalmente, se de repente algum desses caras estiver desempregado. Mas, sinceramente, acho que a tarefa do Flamengo, a cada dia que passa e a cada informação que chega, é muito mais complicada. Mas acredito sim que a ida a Portugal pode abrir esse leque de opções, que hoje é de 3, mas lá ele pode se abrir ainda muito mais. Essa é a minha esperança. Beleza. Deixa eu perguntar para o Cícero. O seguinte. Primeiro tem aqui a mensagem do Elton Queiroz, uma mensagem muito legal, mas o Eduardo Gomes também, antes de ler o Elton, que faz parte também, ele acabou mandando uma mensagem que faz parte do que eu já iria perguntar para o Cícero. O Eduardo Gomes está colocando aqui que o Diogo Dantas publicou hoje no Globo que a multa do Carvalhal é de 2,5 milhões de euros, ou seja, 16 milhões de reais. Alguém confirma? Ô, Dudu, eu não tenho essa informação, tá? Eu não sei se o Cícero tem essa informação, se consegue confirmar aí para ajudar, porque eu realmente não tenho essa informação para te confirmar. Você sabe, Cícero? A informação que eu tenho aqui, desde a contratação, é que a multa dele é de 10 milhões de euros.
né? E que não existe nenhuma cláusula que vá diminuindo ou patado. O pessoal, às vezes, confunde dois aspectos da multa dos treinadores. Multa para o Braga ceder o treinador para outro clube, ela permanece igual, 10 milhões de euros. O que acontece é no caso de demissão, se o Braga falar, Carvalhal, não quero mais você, aí sim o Braga paga ao Carvalhal o restante do contrato dele. O que seria o salário dele que ele receberia, seria o salário dele até o final do contrato. Então, esses 2 milhões aí deve ser o que o Braga pagaria ao Carvalhal caso ele fosse mandado embora. Mas a multa para outros clubes permanece inalterada, assim como é de jogador de futebol. Né? Jogador de futebol é assim, você tem a multa lá do cara, teoricamente, que está ali até o final do contrato dele.